Olá, é uma alegria ter você neste canal Caminhando para a Luz, para juntos lermos e partilharmos o Evangelho neste sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sábado, 7 de fevereiro, o Evangelho deste dia é o Evangelho de Marcos 6, de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhe disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barcos para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia termina nos ensinando que quando ficamos como ovelhas sem pastor, a solução é sermos ensinados, é nos deixarmos ser ensinados por Jesus. Ficar como ovelha sem pastor, o Evangelho vem nos mostrar, nos falar neste dia. É como esse povo que corre de um lado para o outro, à procura da graça, dos favores do Senhor, de Jesus. Por isso Jesus olha e tem compaixão, porque são como ovelhas sem pastor, como alguém que não sabe para onde correr, nem em quem se apegar, ou que direção tomar. Para essa situação, a solução é parar, descansar, o Evangelho vem nos dizer, e deixarmos ser ensinados, nos abrirmos para aprendermos. É isso que o Evangelho deste dia vem nos falar. Que o Senhor nos concede a graça de nos ensinar todos os dias. E hoje Ele deseja também nos ensinar. E o Senhor nos ensina neste dia que há um tempo para trabalhar e um tempo para descansarmos. Que isso se faz necessário. Por isso Ele pega os discípulos, depois dos discípulos contarem a Ele tudo que tinham feito e ensinado. Então Ele fala: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque havia tanta gente entrando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Então o Evangelho desse dia vem nos falar dessa necessidade também de estar só e de descansar, mesmo diante dessa situação, para não ficarmos como ovelhas sem pastor. Então possamos ao Espírito Santo nesse dia, que Ele nos dê a graça de nos satisfazer, a graça de querermos estar com Jesus para contar tudo que está acontecendo, mas principalmente também a graça de nos abrirmos para sermos ensinados por Ele. Peçamos ao Espírito Santo a graça de ficarmos a sós, num lugar sozinho com o Senhor, para descansarmos, para aprendermos bem.
para nos deixarmos ser olhados com esse olhar de compaixão do Senhor, para nos deixarmos ser ensinados, conduzidos, e assim não permanecermos ou não ficarmos como ovelhas sem pastor, mas sermos direcionados pelo próprio pastor, que todos os dias nos ensina. Então peçamos isso ao Espírito Santo neste sábado. Venha, ó Espírito Santo, dai-me a graça de estar a sós com o Senhor. Dai-me a graça de ser ensinado por Ele. Dai-me a graça de me abrir para aprender com o próprio Jesus nesse dia. Que o Senhor nos abençoe neste dia, neste sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.